irmãos. Graças ao Senhor por mais uma mensagem da Igreja em Birité pela via canal YouTube. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a igreja. Senhor Jesus, a igreja, irmãos, não é um lugar físico. A igreja não é uma organização religiosa. A igreja é um ambiente espiritual e a igreja é a família de Deus. A igreja é a habitação de Deus. João, capítulo 8, versículo 32, o Senhor nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Conhecer a verdade. Quando nós falamos da igreja, nós nos remetemos a mais ou menos 2000 anos atrás, quando se iniciou a vida da igreja, quando Jesus trouxe o falar da igreja para a terra. O que é a igreja? Da onde veio a igreja? Como se formou a igreja? O que é a igreja de fato? O que é a verdade sobre a igreja? Muitos têm um conceito que vem da sua tradição religiosa, de que a igreja são paredes, telhado, estrutura física, quando na verdade isso não é a igreja. Mas muitos de nós, pelas nossas tradições, pensamos que a igreja seja isso. E hoje, pela palavra, nós vamos conhecer o que é a igreja, de qual igreja o Senhor tinha falado. Quando em João capítulo 8, versículo 32, o Senhor diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", aqui ele quer nos dizer, então, que nós podemos não conhecer a verdade e que ainda estamos sendo presos a algumas coisas. Por exemplo, preso à nossa tradição, de acreditar em coisas que não conhecemos. Muitas vezes, nós queremos acreditar nas coisas que os antigos falavam, que o meu pai falava, que o meu avô falava, e não buscamos a verdade. Mas só há uma forma de sabermos a verdade: quando nós buscamos nos interagir com a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos orando e pedindo ao Senhor que nos mostre todas as coisas através da sua palavra, o Senhor é quem nos revela todas as coisas. E nessa tradição, nós ficamos sem visão por pensar que a igreja é um lugar físico, é um lugar de paredes, de teto, um lugar onde Deus habita ali dentro, onde nós temos comunhão quando nós estamos ali, quando na verdade nós limitamos então a nossa comunhão para com Deus. Para termos comunhão com Deus, Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltou para dentro de nós como o Espírito. Quando nós temos o Espírito de Cristo dentro de nós e estamos reunidos no Espírito, nós somos a igreja de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja não é uma ornamentação. A igreja não é o palanque, o microfone, os instrumentos musicais, as cadeiras, o estabelecimento. Nós somos a igreja. Senhor Jesus. A igreja continua, nesse tempo, igual eu disse, de aproximadamente 2000 anos, sendo um mistério ainda mesmo no meio cristão. Porque muitos cristãos não têm a visão do que é a igreja na sua essência, da verdade sobre a igreja. Acha que a igreja é um sistema religioso composto de várias igrejas, onde uma pessoa traz a sua doutrina e as demais pessoas respeitam aquela doutrina, quando na verdade nós devemos obedecer e devemos confiar somente na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, percebe-se que esse conhecimento impreciso do que é a igreja vem pela religião. A religião cria um parâmetro, uma falsa informação de que a igreja é essa doutrina que manda no homem para que o homem cumpra as vontades de outros homens, quando na verdade nós temos que cumprir toda a vontade de Deus. O homem, na sua essência, ele não conhece a verdade sobre a igreja. Na verdade, ele não conhece a verdade nem sobre o Senhor. Nós vemos isso em Mateus, capítulo 16.
Mateus, capítulo 16. O Senhor chama os discípulos, a partir do versículo 13, reúne-os para perguntar de quem tratava as pessoas dizer que ele fosse. No versículo 13, ele diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por que Jesus faz essa pergunta aos discípulos? Porque ele sabia que o povo não conhecia quem era o Filho do Homem. E logo a resposta foi: e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O Senhor nos mostra nessa situação que as pessoas estão aí com as suas sabedorias ocultas, com as suas filosofias, com as suas tradições, acreditando em muita fantasia, em muita história que foram contadas para elas. Por isso, uns diziam que ele era João Batista, outro que ele era Jeremias, outro que ele era Isaías, e outros ainda diziam que ele era um dos profetas. Mas o Senhor tocou lá no íntimo dos apóstolos, porque os apóstolos andavam com o Senhor, os apóstolos conheciam o Senhor. Então o Senhor faz para eles essa pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Então Pedro teve uma revelação de quem era Jesus, de quem era o Senhor. E o Senhor disse que não foi ele que teve essa revelação, mas foi o Pai que revelou isso para Pedro. E Jesus continua dizendo, versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa situação, o Senhor estava dizendo que a pedra era a revelação em que Pedro tinha tido por parte de Deus, que Jesus Cristo era toda a autoridade de Deus nessa terra, que era pela palavra de Jesus Cristo que os apóstolos deveriam andar, deveriam obedecer, e essa palavra que chegou até nós hoje, e essa palavra que deve ser a sustentação da nossa vida. Então ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa revelação que você recebeu, que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Agora interessante, prestem atenção que o Senhor diz: eu edificarei a minha igreja. Por que o Senhor disse a minha igreja? Porque haveriam outras igrejas, haveriam pessoas que paralelamente queriam e iriam fazer as coisas de forma parecida com as coisas que o Senhor fez para dominar as pessoas. Iriam trazer falsas informações do que é a igreja. Então o Senhor deixou bem claro naquele momento que sobre essa revelação que Ele é o Cristo e que sobre a palavra dEle é que era a autoridade de Deus, que Ele estabeleceria a igreja de Deus, a igreja fundada por Jesus Cristo, Senhor Jesus. Então, irmãos, João capítulo 14, nós podemos ver que também Jesus fala aos discípulos. Respondeu-lhes Jesus, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mostrou para eles claramente que não tinha outro caminho. Só existem dois caminhos: o caminho do Senhor e o caminho que não leva ao Senhor. Então nós devemos seguir o caminho que é do Senhor. O caminho que é do Senhor é o caminho que está escrito na palavra deixada para nós. É o caminho que quando nós oramos, que nós estamos com os irmãos, o Senhor fala para cada um de nós.
Esse é o caminho da verdade. Qual é a verdade? O Senhor é a verdade. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós devemos seguir então, irmãos, a doutrina e a palavra de Cristo. Nós não devemos seguir as orientações religiosas, as tradições religiosas, porque a palavra nos fala o que é a verdade. Só o Senhor Jesus pode nos dizer o que é a verdade. E muitas das vezes nós temos um conceito de que os religiosos conhecem mais a verdade do que nós não temos acesso a essa verdade. Quando não, a palavra está aqui estabelecida para cada um de nós. Nós podemos sim buscar a palavra e o Senhor revelar para cada um de nós a verdade. Nós podemos largar esse conceito de acreditar em homens que nos induzem a errar porque trazem doutrinas próprias, porque querem dominar sobre nós utilizando de meias verdades. Com o Senhor e com a palavra não existe meias verdades, existe a concretização da vontade de Deus pela palavra. Por isso nós devemos confiar cegamente na palavra, irmãos, porque a palavra é a luz do mundo, a palavra é que nos salva e a palavra é que nos dá direção. Senhor Jesus, nós somos a igreja quando nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos e vivemos no Espírito, nós somos a igreja. Não é o lugar físico que passa a ser a igreja quando nós estamos reunidos. Aonde nós reunirmos em espírito, servindo ao Senhor, nós somos a igreja. Quando Paulo, quando ainda era Saulo, ele perseguia a igreja, ele não perseguia um lugar físico. Ele não foi até um estabelecimento atrás de pessoas que estavam ali frequentando. Ele foi atrás de pessoas que invocavam o nome do Senhor. Se nós lermos Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, começa dizendo: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então, Paulo pediu carta para prender aqueles que eram do caminho. Senhor Jesus, e quem é do caminho? Nós vimos agora em João que o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor está em nós, irmãos. E quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós reunimos, nós somos aqueles que estão no caminho. E Saulo na ocasião, perseguia essas pessoas. Na época, não existia uma Bíblia para essas pessoas estarem com ela debaixo do braço. Os crentes não eram identificados porque usavam gravata, usavam um terno e uma Bíblia debaixo do braço. Os crentes eram identificados porque invocavam o nome do Senhor e dependiam do Senhor, porque eles estavam juntos no Espírito dependendo do Senhor. E aí quando Saulo via esse agrupamento de pessoas que dependia do Senhor, ele os perseguia, os levava preso para Jerusalém. Continuando, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, irmãos, estava perseguindo os irmãos, mas o Senhor estava nos irmãos. O Senhor está em nós. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Paulo não perseguia os irmãos? E como nós podemos afirmar, então, que se Paulo perseguia os irmãos, ele estava perseguindo a igreja? Nós vemos, então, pelo próprio testemunho de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15. Senhor Jesus.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Aqui é uma epístola que Paulo escreve aos Coríntios, depois que ele já tinha sido regenerado, alguém que já vivia pelo Senhor. E ele dá um testemunho no versículo 9 dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em Atos capítulo 9, nós vemos que Paulo perseguia as pessoas que eram do caminho. Em João capítulo 14, nós vimos que Jesus é o caminho. Então nós vimos e nós entendemos que nós, quando estamos reunidos no Espírito, nós somos a igreja, independente do local que nós estamos. Algo para melhorar a nossa visão sobre a questão da vida da igreja, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo endereça a epístola aos Coríntios para a cidade de Coríntio. Então, lá na cidade de Coríntio, era uma cidade com 600 mil habitantes, uma cidade razoavelmente metrópole, muito grande, e não tinha como ter uma localidade, uma igreja que se intitulasse a igreja em Coríntio. Mas é interessante que Paulo diz: a igreja de Deus que está em Coríntio. Todos os irmãos que pertenciam à cidade de Coríntio e criam no Senhor e defendiam que o Senhor era o seu Salvador, eles eram o corpo de Cristo. Independente de qual bairro eles moravam em Coríntio, todos eles eram a igreja em Coríntio. Quando nós temos as nossas reuniões de casa em casa, se nós vamos num bairro e reunimos na casa daquele irmão, ali está reunido a igreja naquele lugar. Se nós reunimos aqui no local, aqui está a igreja que reside nessa cidade. Aqui, no caso, nós somos de Ibirité. Se nós estivermos na localidade de Ibirité, reunidos todos os irmãos, nós somos a igreja em Ibirité, aqui nesse local. Mas se nós sairmos daqui e formos para um outro bairro em Ibirité e reunirmos lá, pode ser debaixo de uma árvore ou pode não ter até essa árvore. Nós continuamos sendo a igreja em Ibirité. Então, quando Paulo endereça a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui, Paulo começa a nos mostrar uma característica que tem na igreja. Qual é a característica que tem na igreja? A igreja tem o nome e a igreja tem a palavra. Nós invocamos o nome do Senhor e nós acreditamos somente na palavra de Deus. Jesus disse, para não misturarmos ao fermento dos escribas e dos fariseus. Também disse, cuidado com o fermento de Herodes. O que significa isso? Significa que eles conheciam as Escrituras. Os escribas e os fariseus eram pessoas que transcreviam a palavra em pergaminhos naquela ocasião. Quando nós escrevemos muita coisa, a mesma coisa muitas vezes, acabamos por gravar o que nós escrevemos. Então eles conheciam a lei. Eles conheciam a palavra de Deus, mas eles fermentavam a palavra de Deus com coisas próprias, com opiniões, com tradições, com vontades para que dominassem sobre as pessoas com essas palavras. Então não era a pura e genuína palavra de Deus. Herodes era alguém que a palavra testifica que gostava de ouvir João Batista falar das palavras, mas ele levava a sua vida em paralelo à palavra e à vontade de Deus. Então era alguém que só ouvia, mas não cumpria a palavra. Mas a igreja não, irmãos. A igreja ela tem uma característica muito forte. Ela invoca o nome do Senhor, ela acredita na palavra do Senhor e ela faz de acordo com a palavra do Senhor. Ela vive a palavra do Senhor. Então é muito interessante que Paulo diz,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Você foi chamado? O Senhor um dia chamou por você? Um dia você creu que Jesus é o Senhor? Então você foi chamado. Então você não pertence a uma denominação. Você não pertence a uma localidade em exclusivo. Você pertence ao corpo de Cristo. Você é a igreja de Deus. Todos nós que cremos no Senhor somos a igreja de Deus, independente da localidade em que nós estamos. Nós somos a igreja de Deus quando estamos reunidos. Senhor Jesus. Então, diante dessa situação, nós podemos ver que os irmãos que foram chamados em todos os lugares invocavam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Essa é uma característica principal que nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 3. Senhor Jesus. Apocalipse é o último livro da Bíblia aí. No capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Muito interessante esse versículo, que ele fala, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Qual era a chave de Davi? Se nós lembrarmos da história, quem era Davi? Davi era filho de um pastor de ovelhas, irmãos que guerreavam na guerra por Israel, mas ele também era um pastor de ovelhas. Ele era alguém de pequena estatura, alguém ainda que não tinha uma formação física muito grande, porque por isso ele ainda não tinha sido convidado à guerra. E nós vemos na história que ele foi levar, então, suprimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando Davi chega na guerra, ele vê um gigante de mais de 3 metros de altura, muito forte, na minha opinião, alguém horroroso, segundo a Escritura, que estava afrontando o povo de Israel. E o gigante falava coisas absurdas contra o povo de Israel e contra Deus, irmãos. E quando Davi chegou lá, Davi viu aquela situação, Davi disse, eu vou guerrear contra esse gigante. Os irmãos de Davi acharam que Davi estava ficando doido, queria até tirar Davi de cena. E como Saul, que era o rei na ocasião de Israel, não tinha ninguém para colocar na frente de batalha, não tinha um corajoso naquela ocasião, ele aceitou que Davi, um rapaz, saído da adolescência, pudesse enfrentar um gigante. Mas Davi não foi na sua coragem. Davi não era simplesmente um rapaz corajoso por si próprio. Davi era alguém que dependia de Deus. Davi era alguém que tinha uma chave. Ele disse assim, eu vou contra o gigante em nome do Senhor de Israel. Então Davi usou o nome do Senhor. E Davi lutou contra Golias e o venceu, irmãos. Nós sabemos da história que ele lançou uma pedra e a pedra pegou na cabeça de Golias e foi fatal. E ele, com a própria espada de Golias, então, cortou a cabeça de Golias e venceu a guerra contra os filisteus naquela ocasião. Então, o versículo diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. A igreja tem a chave hoje. Hoje nós podemos invocar o nome do Senhor em qualquer situação e o Senhor nos guarda, irmãos. Nós podemos vencer qualquer cilada do inimigo se nós verdadeiramente dependermos do Senhor e invocarmos, usarmos a chave, chamarmos pelo nome do Senhor. Senhor Jesus, vamos continuar então. Versículo 8. Ele diz, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Em Mateus, capítulo 16, nós vimos que o Senhor falou que dar-te-ei as chaves e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja.
Nós temos a chave, invocar o nome do Senhor. E qualquer armadilha, qualquer tentativa do inimigo de ataque na igreja, irmãos, nós temos uma arma muito poderosa, invocar e depender do Senhor. Nós temos a palavra de Deus, que é o manual de instrução da vida do homem nessa terra. Se nós dependermos da palavra do Senhor, o Senhor nos salva de qualquer situação. Aqui é o gerenciamento da nossa vida, é o manual de instrução. Isso aqui são todas as coordenadas que eu e que você precisa para vivermos a nossa vida nessa terra e uma vida num platô espiritual que agrada a Deus, irmãos. Por isso, no versículo 8 ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, mas entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então aqui nós vimos as características incompletas da igreja. O que é a igreja? A igreja somos nós. Quais são as características da igreja? Ela guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Ela invoca pelo nome do Senhor, ela depende do Senhor. Senhor Jesus. Versículo 9. É um versículo maravilhoso, mas que ele fala muito forte para cada um de nós. Ele diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeu e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Senhor Jesus, eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Sinagoga pode ser traduzido por um local de reunião da antiguidade, aonde as pessoas frequentavam para fazer uma reunião. Então, aqui diz sinagoga de Satanás. Eu tenho bastante tempo que eu conheço a situação religiosa do país, do mundo em que eu vivo, porque quando nós somos crianças nós não temos essa noção. Mas a partir do momento que nós somos pessoas mais maduras, nós vamos entendendo sobre essa situação de religiosidade no mundo. E eu já vi igreja com tudo enquanto é nome. Eu fiz um estudo uma vez e vi que tinha 30 mil denominações somente no Brasil. Vi tudo enquanto é tipo de nome que se possa imaginar nessas denominações. Mas eu nunca vi uma igreja que se diz que era a igreja de Satanás. Mas a Bíblia nos fala: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declara judeus, eles se declaram um povo de Deus. Então, eles estão num lugar aonde eles acham que estão agradando a Deus, mas não estão, irmãos. A palavra é muito clara a respeito dessa situação. É muito forte esse versículo, é muito forte falar essas palavras, mas infelizmente, diante da verdade, diante da palavra, nós também não podemos passar a mão na cabeça. Nós não podemos fingir que não vimos o que está escrito na palavra. Nós estamos aqui para falar a verdade sobre a palavra de Deus. Aqui não é a minha palavra, aqui não é a palavra dos irmãos, aqui é a palavra de Deus, e a palavra é bem clara a respeito disso. Ela diz: Senhor Jesus, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eles mentem, mas na sua própria consciência eles acham que estão falando a verdade. Só que eles não conhecem a palavra. Eles querem escutar um conceito religioso de algum líder religioso que está passando essa palavra para eles. Eles não querem buscar na palavra. É muito confortável esperar que alguém me diga o que eu vou fazer, em vez de eu buscar na palavra qual é a vontade de Deus. Mas essas pessoas são indesculpáveis, irmãos. E a palavra é clara a respeito dessa situação. Senhor Jesus, ei que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, o Senhor ama a igreja. O Senhor deu a vida pela igreja. O Senhor verteu naquela cruz para gerar a igreja, irmãos. E nós somos a igreja. A vontade de Deus é que nós confiemos na Tua palavra e invoquemos o Seu nome, que nós possamos depender do Senhor, que nós possamos viver por essa palavra.
Senhor Jesus, que nós sejamos constituídos dessa palavra. Porque às vezes nós podemos ouvir essa palavra e pensar, então eu sou a igreja, os irmãos, quando estão juntos, é a igreja. Se nós nos reunimos sem essa realidade, nós estamos fazendo simplesmente uma reunião social. Nós não estamos sendo a igreja. Nós temos que ter essa realidade, que nós dependemos do Senhor, que o Senhor é que nos dá a direção. O Senhor é que nos mostra o viver da vida da igreja e nós somos pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que obedecem à vontade de Deus, pessoas que obedecem à palavra de Deus, irmãos. Nós temos que estar constituídos da verdade, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que olhar para tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós com muito amor, com muito carinho e viver essa palavra. Porque no mundo nós sofreremos por aflições, mas o Senhor é que nos guarda, irmãos. O Senhor é que nos regenera. O Senhor é que nos salvou para que nós possamos ser essas pessoas que hoje defendem a palavra a qualquer custo. Porque nós somos a igreja de Deus. Nós que cremos na palavra, nós que invocamos o nome do Senhor. Então você quer ser a igreja? Invoca o nome do Senhor. Chama pelo Senhor, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando você invocar o nome do Senhor, você vai sair da escuridão para a luz, irmão. E você vai conhecer qual é a vontade de Deus na sua vida. Eu tenho uma experiência própria que eu nasci dentro de uma religião. Eu defendia essa religião porque eu estava com as minhas vistas escurecidas por essa religião. Eu achava que aquilo era verdade. Eu trouxe um conceito religioso de tradição dos meus avós, dos meus pais, por muitos e muitos e muitos anos na minha vida. E dentro de todos esses anos, eu acreditava que isso era a verdade. Que tudo que o líder religioso falava, eu poderia acreditar. E lá ainda, eles pegavam a palavra e liam alguns versículos e falavam que aquela igreja era a igreja verdadeira. Eu via muita coisa errada naquela religião. Mas por eu não ter acesso à Bíblia, eu não ler a Bíblia, eu acreditava que aquilo era realmente a verdade. Porque quem estava lá na frente lia o que estava escrito na palavra e misturava com o seu fermento, dizendo que aquela igreja era a igreja verdadeira. Então, por mais que eu via as coisas erradas, eu pensava, se está escrito lá na Bíblia, quer dizer que é a verdade, mas eu nunca tinha pego a Bíblia para ler. E um dia, o Senhor apareceu para mim, como eu creio que apareceu para vários de vocês. E ainda vai aparecer para muitos ainda. E aí, quando o Senhor apareceu para mim, algo mudou dentro de mim. Eu tive vontade de buscar a verdadeira informação na palavra. Eu tive vontade de aprender, de entender qual era a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu busquei na palavra, eu comecei a ver que tudo aquilo que eu tinha vivido, toda aquela tradição, toda aquela religião, estava na contramão da vontade de Deus. Eu cheguei a perguntar para o irmão na ocasião, o que eu deveria fazer para ser crente? Porque eu vinha numa tradição onde me orientavam, por onde eu devia andar, por onde eu devia percorrer os meus caminhos. E o irmão simplesmente me mandou ler um versículo que eu vou ler aqui para vocês. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Senhor Jesus. Ele diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aí eu pude ver que quem anunciava essas coisas para mim era o Senhor, através da tua palavra. Então não era na minha mente enfadonha com coisas que eu fantasiava durante a maioria da vida em que eu já tinha vivido. Não era algo fora da realidade, mas era o Espírito de Deus que através da palavra que Ele deixou bem escrita para nós, irmãos, que me falava o que era a verdade. E quando eu comecei a frequentar o viver da vida da igreja, reunir com os irmãos, eu pude passar a ver que eu estava na contramão da vontade de Deus. E creio que muitos de vocês hoje aí que estão em casa, pode estar nessa contramão, achando que está agradando a Deus, com o coração puro querendo agradar a Deus, mas por causa de uma tradição, por causa de
coisas que a gente ouve secularmente aí dos líderes religiosos, das nossas famílias que foram criadas sobre esse conceito, nós podemos estar andando errado, irmãos. Por isso, vamos nos voltar à palavra, vamos conhecer a palavra, porque só existe uma verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai a Deus senão por Cristo. Então, invoca o nome do Senhor, faça uma oração, pede: Senhor, mostra para mim essa palavra, que o Senhor vai mostrar para você, como Ele mostrou para mim, como Ele vai te revelar, e você vai entender tudo e todos os aspectos da vontade de Deus para o homem. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa tarde, que cada um de nós estejamos com o coração voltado ao Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, irmãos. Que nós não acreditemos mais em pessoas da direita e nem pessoas da esquerda, mas que nós acreditemos na verdade, porque só a verdade é que pode nos salvar. Quando nós conhecermos a verdade, nós deixaremos de ser escravos da mentira. Jesus Cristo é o nosso Senhor.